Vamos tentar fazer um resumo rápido do capítulo 8. O capítulo 8 ele trata basicamente ele pode ser dividido basicamente em quatro temas ou quatro subtemas desse tema geral chamado as cidades. A primeira parte do capítulo 8, o primeiro conjunto de textos do capítulo 8, é uma descrição do perfil das cidades, ou seja, uma abordagem do perfil do ambiente urbano, com uma série de advertências que começam com a história do surgimento das cidades. Coincidência ou não, o surgimento das cidades está atrelado à história do pecado. Afinal de contas, os sujeitos que não que viviam de acordo com os caminhos de Deus viviam dentro de um ambiente mais frugal de vida, um ambiente mais próximo à estrutura natural e à estrutura original de vida. E a saída do grupo de divergentes ou do grupo que não seguia Deus levou à construção de ambientes urbanos. E essa construção de ambientes urbanos pautado na questão do comportamento oriundo do pecado produziu ambientes urbanos onde o pecado se facilita, o pecado se torna mais intenso. E a origem da cidade está atrelada a esse fenômeno como um efeito colateral. Dentro dessa perspectiva, vem o conjunto de advertências desse primeiro bloco, de que as cidades sejam um reduto ou um depositário de toda sorte de caminhos inadequados ou comportamentos inadequados e de facilitadores desses comportamentos. Portanto, o primeiro conjunto de textos desse capítulo é uma descrição do perigo, do risco, das coisas envolvidas no ambiente citadino. O segundo bloco de textos, o segundo conjunto de textos do capítulo, vai tratar de juízo de Deus sobre cidades. E aí aparece uma série de elementos interessantes de observação, desde itens mais gerais do ambiente profético, como os chamados sinais de contexto, ou seja, com o passar dos anos, o recrudescimento do pecado vai fazendo com que o Espírito Santo seja rejeitado cada vez mais fortemente, a começar pelos ambientes onde o pecado é mais prevalente, portanto, os ambientes urbanos. E conforme os anos vão passando e a rejeição do Espírito Santo vai se tornando uma coisa natural nesses ambientes de proliferação do mal, Deus começa a liberar sobre esses ambientes o que seria chamado de juízos prévios, seja pela retirada da proteção de Deus, seja pela intervenção direta de Deus, as duas coisas estão relatadas nos textos que a gente leu. O fato é que, antes dos juízos finais, antes das pragas, antes do recrudescimento do período final da história do mundo, juízos prévios seriam manifestos nessas cidades. E esses juízos têm duas questões importantes na sua apresentação. Uma delas, o castigo ou o retorno, a paga sobre o processo do pecado, e a outra, o servir de advertência para aqueles que ainda têm salvação nesses lugares e que, pelos juízos prévios enviados por Deus, podem ser provocados ao arrependimento. Então, os juízos eles têm essas duas perspectivas nessa estrutura aí dos juízos prévios. E aí há uma sucessão de cidades que vão sendo listadas no texto. Obviamente, a gente está lendo isso à luz do contexto de Ellen White, o que eram as grandes cidades do seu tempo e que continuam sendo grandes cidades até hoje. Por isso, essas cidades estão em foco. Né? Você vai ter ali a região de Nova York, você vai ter Chicago, vai ter Los Angeles, São Francisco, Oakley, são cidades de grande porte ou de médio para grande porte à época e que se avolumavam nessa situação da proliferação do modelo de pecado e da forma como o pecado se facilita nesses grandes centros. Além do que, essas cidades também se tornaram lugares de ostentação e lugares de estruturas de negócios ilícitos de toda a espécie. Se tornaram grandes centros disso. E, na carona disso, essas cidades também avolumaram a violência e a criminalidade. E essas cidades são listadas aqui como alvos
dos juízos de Deus. E aí vem algumas advertências internas nesse capítulo dos juízos, uma delas sobre a questão do investimento daqueles que creem em Deus nestes lugares. E o investimento da instituição adventista, ou da obra adventista, também nesses lugares. Há duas advertências no meio desses juízos importantes. Uma dessas advertências diz respeito aos itens de investimento pessoal, e Ellen White pontua que investir nestes grandes centros, nesses lugares, é investir no lugar de risco de perda em função do risco dos juízos de Deus manifestos nesses lugares. Esse é um primeiro aspecto interessante das advertências. Uma segunda é sobre as questões dos investimentos da igreja, que também não deveriam ser feitos especificamente nessas cidades que se avolumaram demais com a questão do pecado, a menos que, de forma direta, Deus facilitasse o investimento e a construção de instituições ali. E aí sim, isso faria sentido. Então, são duas advertências interessantes que aparecem no texto, que vão contrastar com outro conjunto de advertências, que são advertências do investimento nessas cidades para a pregação do Evangelho. E elas aparecem como um paradoxo, essas duas instruções. A primeira diz respeito ao fato de que o investimento ali não pode ser um investimento com foco em retorno. O investimento com foco em retorno nesses lugares significa o investimento de um dinheiro que é despendido além da conta, que são lugares, obviamente, de custo mais elevado, e esse custo mais elevado implica um investimento que poderia ser muito útil em outros lugares, e nesses lugares acaba sendo um desperdício. E o segundo, o risco de investir ali e estar sob o potencial juízo de Deus e a perda de tudo aquilo, de todo o investimento feito. Então, são duas coisas interessantes que aparecem na lista de referências destes juízos. Há várias referências específicas de como seriam esses juízos, as principais delas ligadas a dois conjuntos de calamidades, as calamidades naturais, como inundações, etc., e as calamidades artificiais, como incêndios, etc., que marcaram boa parte da história dessa cidade. Se a gente fizer uma investigação rápida nos conjuntos de registro histórico, seja na internet ou nos livros, você vai encontrar diversas situações a partir do século XIX e XX, de intervenções dessa natureza, de grandes calamidades enfrentadas por esses grandes centros, de diversas ordens. E algumas dessas calamidades marcando profundamente o perfil da população daquela cidade, como literalmente como uma ferida aberta na cidade, e uma demonstração clara de que aquelas estruturas construídas lá, na realidade, não persistirão no futuro, quando Deus resolver intervir de maneira definitiva. Então, são elementos interessantes que aparecem aqui. Aí vem um terceiro conjunto de textos, uma terceira referência textual, que é a referência do que deve ser feito nessa cidade. Aliás, uma coisa antes até da referência do que deve ser feito nessas cidades, há um destaque no texto de Ellen White, e esse destaque ele é famoso principalmente no final do século XX e XXI, que é o crescimento de confederações, associações e sindicatos classistas dentro desses ambientes citadinos. Ou seja, o crescimento da prestação de serviço e da estrutura comercial, da estrutura industrial dentro desses ambientes urbanos leva ao surgimento de diversas questões de natureza relacional, no sentido do comércio e do trabalho, e criaram um espaço para um grupo de aproveitadores descritos nesse formato, que são os grandes sindicatos, as grandes estruturas corporativas de classe, de toda ordem. E que essas estruturas seriam, com o passar dos anos, uma provocação de deterioração dos sistemas nessa guerra. E é interessante que Ellen White use esses termos, né? Nessa guerra da discórdia entre o capital e o trabalho.
que é bem aquilo que acontece a partir do final do século XIX e século XX, com a ascensão dos textos de natureza socialista e comunista produzidos por Marx e seus colaboradores ou afiliados ou discípulos ao longo do tempo. Isso daria como sequência uma deterioração bastante significativa nos fenômenos sociais. E aí um destaque em especial que aparece de que esses sindicatos, com o passar dos anos, também produziriam dificuldades bastante significativas à continuidade da obra adventista. E isso é uma coisa bastante peculiar, pelo menos em duas grandes áreas: a obra médico-missionária e a obra educacional. Talvez sejam as duas que mais rapidamente sofreram os impactos dessa estrutura. Na terceira via, sofreu um impacto bastante forte do avolumar dessas confederações, desses sindicatos, as estruturas editoriais, as estruturas de publicação na igreja. Também sofreram muito e continuam sofrendo bastante essas questões. Tanto que a igreja hoje, ela mantém no seu corpo de trabalho técnico um conjunto bastante razoável de advogados dentro do sistema adventista por conta das constantes dificuldades enfrentadas fruto dessas corporações ou dessas estruturas na discussão do trabalho. E isso, obviamente, produz alguns efeitos colaterais, dentre eles o custo, que aumentou tremendamente na estrutura de funcionamento das instituições em função disso. E aí há uma advertência prévia que a Lei White faz de que as instituições deveriam começar a se deslocar para fora dos grandes centros, onde essas forças de agentes confederados ou sindicais, ela tende a ser um pouco menor e traria um pouco mais de tranquilidade ao trabalho, principalmente a questão médico-missionária, os sanatórios, e as questões de publicações deveriam estar afastadas desses grandes centros para não sofrer um impacto tão violento dessas cadeias corporativas de diversas ordens. Então, são peculiaridades aí de descrição do século XIX e que a gente assistiu ao vivo e a cores no século XX e vem assistindo no século XXI. E aí vem o terceiro bloco. O terceiro bloco é o que deve ser feito nas cidades, uma vez que os juízos de Deus são manifestos, mas não de forma definitiva, porque ainda há filhos de Deus ou potenciais filhos de Deus no sentido de conversão dentro das cidades. Há lós perdidos nas cidades. E por isso a misericórdia de Deus ainda detém os juízos que recaem sobre esses lugares. E esse espaço de misericórdia é o que permite que se realize uma missão de Deus para estes lugares, que é a missão da pregação do evangelho nos grandes centros. E aí vai ter um conjunto de textos, esse terceiro bloco, pontuando essas questões relativas à missão, à obra missionária que deve ser feita nessa cidade. E aí, duas coisas aparecem de significativo nesse conjunto de textos. A primeira coisa significativa é o retrato de que nem todos poderão sair das cidades, seja porque precisam executar a missão lá, seja porque ainda não têm condições de deixar as cidades. E aí, se tiverem que ficar nelas, vem uma advertência bastante precisa no texto, de que enquanto tiverem que ficar nas cidades, devem se aferrar à missão. A missão da pregação do evangelho, porque essa vai ser a única salvaguarda de sobreviver às cidades sem a interferência daquilo que de ruim acontece lá dentro desses ambientes urbanos. Ou seja, para aqueles que tiverem que ficar nas cidades por conta de trabalho ou outras circunstâncias, ou não ter como sair, por não ter aptidão para conseguir sair das cidades numa condição natural, terão que se entregar à missão enquanto precisam estar lá. Na outra via, o destaque de que existem obreiros evangélicos citados no texto, né? Ou seja, existem pessoas atreladas diretamente à missão que deverão permanecer nas cidades porque há um trabalho a ser feito de advertência importante enquanto não começam os juízos definitivos de Deus sobre a cidade. Ou seja, enquanto a graça persiste e existe possibilidade de conversão, há um grande trabalho a ser feito de conversão e advertência dentro das cidades.
E aí vem um destaque de que deveria haver um investimento intencional e importante por parte da instituição adventista na abertura de igrejas e de escolas, principalmente, dentro desses ambientes citadinos e dos restaurantes, ou seja, aqueles que têm a condição de propagar a mensagem de saúde dentro dessas cidades. Então, esses três destaques, né, os restaurantes, a obra educacional e as igrejas, são destaques do que deveria ser aberto nas cidades para atender a duas condições: o público dos filhos de Deus que está na cidade e que precisa de educação, precisa de igreja, precisa das condições de atendimento, e um segundo grupo, que é o grupo de sinceros que estão nas cidades e que vão ser advertidos da mensagem de Deus. E esses três mecanismos, escola, igrejas e os restaurantes, seriam excelentes mecanismos de propagação do evangelho e do convite de Deus ao arrependimento e a advertência do que vai acontecer pela frente na estrutura da cidade. Então, essas duas questões são interessantes que aparecem no texto enquanto foco de investimento. E aí tem um destaquezinho pontuado em um dos textos, que é o destaque de que a obra na cidade deveria ser feita a partir da periferia da cidade para dentro dela. Ou seja, mesmo para os que ficam na cidade, o mundo ideal é que eles morem ao redor da cidade ou na parte onde a influência da cidade seja menor e o trabalho seja feito dentro da cidade. Você teria um trabalho feito com um certo resguardo daquilo que é a influência do centro urbano propriamente dito. Então, são advertências interessantes que aparecem aí como colocações no texto em função da forma de atuar nas cidades. São peculiaridades bem interessantes do modelo. Uma outra coisa que aparece, então, fechando o bloco do texto, ou seja, depois que fala do trabalho que precisa ser feito dentro das cidades, a última parte do texto é a advertência a respeito do sair das cidades. E aí retomamos aquilo que estava na discussão do capítulo anterior, dos dois capítulos anteriores, com uma referência na direção de, número 1, sempre que possível, e na medida do possível, deve ser feito todo o esforço necessário para se sair das grandes cidades e ir para cidades menores ou para postos avançados para se trabalhar dentro das cidades. Ou seja, sai dela, mas trabalhe nela. Sai dela, mas atue com a ação missionária dentro dela, mas não viva lá. Então, sempre que possível, esse trabalho deve ser feito de migração para cidades menores ou para fora da cidade. A segunda coisa que aparece na mesma mão dessa advertência é de que isso deve ser feito com todo o cuidado necessário, para que não haja precipitação e não haja perdas naquilo que deveria ser vitória, não haja desilusão naquilo que deveria ser sucesso. Ou seja, a advertência de Deus para sair é verdadeira, mas ela deve ser tomada como uma atividade a ser planejada, pensada, verificada e agir da maneira correta nessa transição. E dentro dessa perspectiva aparece de novo o texto de advertência de que alguns deverão sair antes da cidade para preparar o caminho para aqueles que virão depois. Ou seja, haverá dois grupos. Um grupo que tem a condição de sair primeiro e deve sair, não deve achar desculpa para permanecer na cidade se tem a possibilidade de sair. E esses vão à frente para preparar o lugar e o caminho e as condições para aqueles que, quando saírem das cidades, tiverem que ir para cidades menores, encontrem nas cidades menores pontos de ancoragem, ou seja, pessoas que abram para eles caminhos para a chegada. Ou mesmo pessoas que vão antes preparam caminho para que esses saiam, mesmo antes do decreto, mas saiam numa condição de que já existe um trabalho feito e uma possibilidade dessa transição. Ou seja, pessoas que vão para aplainar o caminho, preparar o caminho para aqueles que virão depois para essas cidades ou lugares pequenos. Portanto, há uma coisa interessante nesses textos, de que o trabalho, seja ele voluntário ou o trabalho organizado da igreja, ele é um trabalho que deve ser feito com planejamento e intencionalidade. Ou seja, quando alguém sai da cidade
da cidade grande e vai para a cidade pequena, ele tem como missão duas coisas, pelo menos duas coisas. A primeira dessas missões é exercer o trabalho missionário no lugar para onde foi, ou usar aquele lugar como posto avançado para a cidade grande. E a segunda missão é encontrar espaço e alternativas para quem quer sair da cidade e preparar esse caminho ou aplanar esse caminho para que as pessoas encontrem uma forma de sair das cidades. Ou seja, a descoberta de espaço. Seja espaço no sentido de moradia, seja espaço no sentido de subsistência e trabalho. Quem sai da cidade tem essas duas missões nas descrições do texto. E isso é uma coisa muito interessante de se observar, porque não raras vezes o que a gente vê é uma situação distinta dessa. As pessoas saem preocupadas consigo mesmo ou preocupadas com seu desenho de comunhão, o que está correto no sentido de um dos motivadores da saída das cidades, mas congelam o processo aí e não executam nem a missão e nem executam o trabalho de preparar o caminho para que outros possam vir na carona e também conseguir sair. E essas duas coisas são situações intencionais, que devem ser feitas com planejamento e intencionalidade, para que esse processo ocorra com todos na igreja. Então, isso é interessante na observação. E aí, dentro desse quarto bloco, aparece também a questão última, que é o sinal, o demarcador de quando é a hora de você, aí, sem alternativas, sair das cidades grandes. O texto ele é bastante claro nesse sentido de quando se pontua o estabelecimento daquilo que é a obrigatoriedade de observância do repouso semanal espúrio, né, o repouso semanal falso, no momento em que a nação americana se coloca, se posiciona nessa questão da observância do domingo e estabelece de forma direta esse poder através de decreto. Na hora que isso acontece, é a hora de todos saírem das grandes cidades e irem para cidades pequenas, no sentido de que a missão mudou de parâmetro e a advertência é clara: saiam de lá, busquem refúgio em lugares menores. Para se preparar, e é interessante o texto, porque ele aparece assim, para se preparar para o momento em que você vai ter que sair das cidades menores, aí para lares retirados, literalmente, fora das cidades, completamente, em ambientes ermos, em ambientes desertos, nas montanhas, em lugares solitários, sem acesso das cidades. Então, é interessante que o texto apresenta não só o ponto de partida, mas apresenta também os degraus disso. Então, o primeiro ponto de partida sai o decreto, a partir do decreto saiam das cidades grandes e vão para as pequenas, e na carona disso vai se estabelecer um momento, vai chegar um momento de recrudescimento das perseguições, até o estabelecimento de um segundo decreto, que é o decreto de morte daqueles que são divergentes do primeiro decreto. E neste decreto de morte já não há mais alternativa nem de viver nas cidades pequenas, só há alternativa para fuga, para ir para os lugares ermos. E aí o texto encerra com essa última advertência, pontuando uma coisa importante, que é, a partir desse momento em que a graça termina, não há mais o período disponível de conversões, e alguns tentam antecipar o decreto de morte atacando o povo de Deus, os anjos vão entrar, vão se interpor a isso e proteger os filhos de Deus, porque a partir daí já não tem mais sentido a morte dos justos, porque ela não produz nenhum efeito de conversão ou de amenização do coração para aqueles que estão presos ao modelo da impiedade ou presos ao modelo do mundo. Então, não há mais necessidade de martírio e não há mais possibilidade de conversão. Então, os anjos entram em proteção para que nenhum dos filhos de Deus seja morto. Mas isso não quer dizer que não serão presos. E o texto deixa isso bem claro. Alguns serão arrastados, serão levados à prisão, serão levados à morte, mas na hora que as espadas forem levantadas contra eles, os anjos entram e essas espadas se quebram. Ou seja, numa linguagem metafórica, Ellen White descreve que não haverá essa possibilidade de definição de morte ao fim do processo. E essas são as quatro grandes partes desse capítulo, fechando aí o ciclo do que a gente vinha estudando, que é a questão
do comportamento do cristão, a questão da saída dos grandes centros, no texto do Vida Campestre, e agora a obra a ser feita nas cidades, mas a advertência que persiste dos perigos da vida urbana.